profeta Ageu, capítulo de número 2. Os servos se reúnem para ouvir a voz de Deus. Nesse momento nós vamos ouvir a voz do Senhor, não a minha voz, mas a voz do Senhor, porque a palavra será lida, exposta, e o desejo do meu coração é que essa palavra de fato encontre o seu coração como um solo fértil e aberto. Ageu, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 9. Semana passada, o reverendo Leonardo fez a abertura, pregando o primeiro capítulo de Ageu. Hoje eu darei continuidade em Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos. É bem repetitiva essa expressão nesses 9 versos de Ageu capítulo 2. A prioridade do trabalho, o serviço a Deus, é o tema dessa nossa reflexão. Você é aquilo que deseja. O que de fato guia suas ações no mundo são os afetos do seu coração. Jamie Smith, em seu livro Desejando o Reino, diz o seguinte: nosso modo básico ou padrão de interagir com o mundo não é reflexivo ou teórico. Não passamos o dia todo pensando sobre como chegar à sala de aula ou sobre como escovar os dentes. A maior parte do dia estamos simplesmente envolvidos com o mundo. Já dizia Agostinho que a forma mais fundamental com que apontamos para o mundo é o amor. Os seus amores e os seus desejos revelam as prioridades do seu coração. De fato, é o famoso versículo sagrado que diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Queridos, Ageu foi levantado por Deus como profeta para fazer com que o povo passasse a observar onde realmente estava o coração e as prioridades. E já nessa introdução, antes de entrar no texto em si, eu te faço uma pergunta: onde está o seu coração? Quais são as suas prioridades de vida? No capítulo 1 de Ageu, vimos que o coração do povo de Deus, ao retornar do exílio, estava firmado em prioridades que não coisas do Senhor. Eles estavam num processo de letargia espiritual. E a grande prova dessa letargia espiritual é o que está registrado em Ageu capítulo 1, verso 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas?
Deus está dizendo por meio do profeta Ageu, vocês vão continuar de fato investindo numa casa, colocando as suas prioridades em qualquer outra coisa que não no meu reino, e essa casa, a casa de Deus, vai continuar em ruínas? Queridos, onde você deposita esforço, onde você utiliza o seu tempo, ali está o seu coração, ali estão os seus amores, ali estão os seus desejos. O povo no tempo de Ageu preocupava-se com tudo, menos com a reconstrução do templo e com o serviço de adoração ao Senhor. Ainda na introdução, vamos chegar no texto. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como está o seu coração em relação ao serviço ao Senhor? Ou de forma mais específica, como está o seu coração em relação ao culto a Deus em tempos de pandemia? Entramos no texto. A reconstrução do templo resultaria na volta dos cultos. Logo, reconstruir o templo no contexto de Ageu era retornar com a adoração a Deus de forma coletiva. Só que nosso texto, Ageu 2, no verso 3, diz que algo brota no coração do povo. A glória do primeiro templo. Quem dentre vós, verso 3, que tenha sobrevivido ao exílio, contemplou esta casa na sua primeira glória, o templo de Salomão, e como a vedes agora? Não é ela nada aos vossos olhos? O povo começou a relembrar da suntuosidade do templo de Salomão. Alguns mais velhos que retornaram do cativeiro e contemplaram o primeiro templo, desanimaram. E de alguma maneira influenciaram os mais novos também. Porque ao se lembrarem da magnificência do templo de Salomão e olhar aquele templo em ruínas, eles desanimaram. Queridos, ninguém em condições financeiras, ninguém tendo condições financeiras, vai trocar a casa que tem por uma inferior. Se você tem condições financeiras, você vai sair da casa que você está e você vai para uma melhor. Se você tem condições financeiras, você vai vender o seu carro e vai comprar um melhor. E o povo, relembrando daquele templo, daquela glória, da suntuosidade, do ouro e da prata, de tudo aquilo que foi envolvido para construir o templo, o primeiro, eles desanimam. Qual que é a mensagem de Deus? Qual é a mensagem que Ageu fala ao povo como palavra de Deus? Ser forte. Zorobabel, seja forte. Josué, seja forte. Todo o povo, sejam fortes. E trabalhem. Verso 4. O serviço sinaliza de fato onde está o seu coração. É por isso que, vez de outra, nós pastores falamos, se você vem ao culto, senta no banco, domingo após domingo, mas não se envolve com a vida da igreja, você é um consumidor de sermão. Mas você está longe de ser um servo do Senhor. O serviço na igreja local revela onde está o seu coração. Por que você acha que Jesus diz, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos? Porque o coração do homem, queridos, não dá prioridades às coisas do Senhor, mas dá prioridade em construir as suas próprias casas. Isso sinaliza que nós temos muitos irmãos com um coração que não prioriza o serviço a Deus. Ageu 2,4, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O crente, o cristão, ele nunca está sozinho no serviço ao Senhor.
Porque o próprio Deus está com aqueles que o servem. O próprio Deus está com o seu povo. O próprio Deus está com a sua igreja. Você acha que a igreja cristã chegou onde chegou porque o povo é bom, trabalha demais? Não! Estamos vendo o contexto de um povo que não queria nem reconstruir o templo. A igreja chegou aonde chegou porque Deus está com o seu povo. Da mesma forma que Deus estava com o seu povo aqui no contexto de Ageu, na reconstrução do templo e consequente restabelecimento do culto e adoração. Queridos, Ele está conosco em meio à pandemia e Ele está conosco desejoso de ser adorado pela igreja de forma pública e coletiva. Quantos não estão desanimados com o culto? Ou temerosos em vir ao templo para cultuar a Deus de forma presencial? Quantos não estão acostumados em que com um clique ele liga a televisão, aciona o YouTube e no conforto do seu sofá ele acompanha a transmissão e está ali um belo sermão, um bom louvor? Talvez o André, hoje eu não quero assistir o André, hoje eu quero assistir o Nicodemos. Hoje eu não quero assistir o Nicodemos, hoje eu quero o Hernandes Dias Lopes. E parece que é um self-service. Porque essa câmera que está na minha frente, querido, é um paliativo. Deus deseja ser adorado de forma pública e coletiva. Quantos não estão frios por causa disso? Por causa da falta de comunhão? Porque não participam mais da Santa Ceia do Senhor? O Senhor nos diz nessa noite, ser forte e trabalhai porque eu sou convosco. Agora observe o verso 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus, por meio do profeta Ageu, está dizendo, o meu espírito está no meio do povo, está com vocês. Mesmo sem templo, Ageu. Eu estou com vocês, mesmo sem o templo, Ageu. O meu espírito habita no meio de vocês. Contudo, entretanto e todavia, Deus ordenou que o templo fosse reconstruído. Que o culto fosse restabelecido. Que a adoração coletiva fosse restaurada. E por quê? Porque o culto, a adoração como assembleia, o povo reunindo, adorando a Deus, é uma prioridade. O culto público e coletivo presencial é essencial. Quando Deus diz para o povo, eu estou com vocês, trazendo para os nossos dias, Deus está conosco aqui no templo, mas Deus está com você também aí na sua casa. Mas Ele deseja o presencial. É óbvio que num contexto de pandemia como estamos vivendo, é preciso prudência. Se você está no grupo de risco, se você tem alguma comorbidade. Agora, se você pode, querido, você deve estar no culto presencial. Porque isso é essencial para a sua espiritualidade. É prioridade do coração. Nos tempos de Ageu, a prioridade do povo era construir casas, investir nos seus desejos, e não reconstruir o templo. Em nossos dias de pandemia, os crentes pegam um avião, vão ao shopping, visitam amigos, faz churrasco com os amigos, comem nos restaurantes, frequentam os mercados, fazem de tudo, vão à praia, mas ir ao culto não dá. Ir ao culto é perigoso demais. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo aqui de Brasília, não vou falar o nome, porque ele é conhecido. Ele estava indo para o culto e encontrou um irmão, domingo de manhã, de bicicleta.
Ele parou o carro, baixou e falou: irmão, o culto. Não, pastor, vai ficar gravado, depois eu assisto. Essa é uma realidade, queridos. É uma triste realidade da igreja evangélica brasileira em tempos de pandemia. Eu tenho saúde para andar de bicicleta, mas ir ao culto é perigoso. Cuidado. Deus conhece o seu coração. E a minha chamada é para você refletir. Será que não estamos usando a pandemia para apenas mascarar o desejo do meu coração de não ir ao culto? Isso revela onde está o seu coração e a prioridade dele. E por que Deus estava com o povo e habitava com o povo, e o Espírito de Deus habitava com o povo mesmo sem o templo? Porque Deus não anula a sua aliança. Segundo a palavra da aliança. Deus não abandona o seu povo, diferentemente de muitos cristãos que fazem esse abandono para com Deus quando não prioriza Deus e as coisas do reino no coração. Queridos, o povo havia retornado do exílio, eles até começaram a reconstruir o templo, lançaram os fundamentos, mas eles pararam por um tempo, 1 ano, 2 anos, com a promessa de que em breve eles iriam dar continuidade à reconstrução do templo. Qual foi o resultado? Dezesseis anos se passaram e só tinha os alicerces do templo. É igual você quando diz assim, ó, eu só vou terminar esse projeto aqui, aí eu vou me dedicar na minha vida de leitura, de oração. É que esse projeto do trabalho está me tomando muito tempo, desculpa. Ou você que é jovem, não, assim que eu terminar a faculdade, está me sugando muito tempo, eu vou dedicar de corpo e alma à igreja. Mentira! Desculpa! Queridos, dar desculpas para não se engajar com o serviço no reino de Deus é algo inerente do homem em pecado. Lançaram-se os fundamentos do templo e falaram, não, daqui a pouco a gente termina. Passou 16 anos. E eu pensando, fiquei, quais são as minhas desculpas? Quais são as suas desculpas? Queridos, se você levanta e sai à rua todos os dias para fazer diversas atividades, mas no domingo você não vem ao culto por causa da pandemia ou do que quer que seja, o problema está no seu coração e não na pandemia. Você ainda não entendeu a essencialidade do culto. Você ainda não entendeu que a sua espiritualidade ela é tão importante quanto o seu trabalho, de onde você tira a sua renda. O que gerou desânimo no povo foi a questão da glória do templo de Salomão. Assim, chegamos ao ponto em que Deus afirma que a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro templo, mesmo que o segundo templo fosse mais simples do que o primeiro. Porque os homens pensavam na beleza estética do templo. A gente tem muito disso de pensar no exterior. Lembravam do ouro, da quantidade de ouro que gastou no templo, no primeiro. Lembraram-se do esplendor que foi o templo de Salomão, da grandeza. E o que Deus diz? Versos 6 e 7. Eu vou abalar céu, eu vou abalar a terra, eu vou abalar o mar, eu vou abalar as nações, eu vou abalar tudo. E ainda diz, minha é a prata e o meu é o ouro, só para vocês não esquecerem. Queridos, vocês acham que se Deus desejasse, Ele não poderia ter feito um segundo templo mais imponente do que o primeiro? Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. Se fosse desejo de Deus, Ele faria um segundo templo 3, 4, 10 vezes maior.
Mas a questão não é aquilo que é exterior. Quando o profeta Ageu afirma que o Senhor disse que abalaria céu, terra, criação, nações, ele está dizendo: eu vou abalar tudo. Ageu está dizendo: tudo se dobra perante o Senhor. Impérios foram caindo um a um: Império Grego, Império Romano, Império Medo-Persa, Império Babilônico. Nos nossos dias a esquerda está no poder e ela sai, entra a direita no poder e ela sai. Mas o reino de Deus é eterno, queridos, e mesmo assim você coloca suas prioridades naquilo que é passageiro. Mesmo sabendo que reino após reino foi ruindo, foi acabando, foi terminando, foi deixando de existir, mesmo você sabendo que a esquerda não vale nada, mesmo você sabendo que a esquerda tem todos os seus erros, você coloca as suas prioridades num reino que vai acabar. É só você entrar nas redes sociais e você ver cristãos se matando por causa de Lula, de Dilma, de Bolsonaro, de fulano, de ciclano, de beltrano. Vai passar. E mesmo assim a gente coloca o nosso coração e a nossa prioridade naquilo que é passageiro. É isso que Ageu está dizendo. Ageu está dizendo: vocês não estão querendo reconstruir o templo, a adoração a um Deus eterno. Vocês não estão querendo investir o seu coração e as prioridades em um reino que não vai acabar. Matthew Henry, século 17, 18, se eu não estou enganado, ele comentando o verso 9 do nosso texto, o último verso, ele diz assim, o verso 9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Matthew Henry diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Esta palavra não se referia à glória exterior. A glória desta segunda casa iria de alguma forma exceder todas as glórias da primeira casa. A presença do Messias nela, o Filho de Deus, ele seria apresentado ali. Sim, a glória do seu povo, Israel, comparecendo ali aos 12 anos de idade e depois disso pregando e operando milagres ali. Queridos, a glória da segunda casa ou do segundo templo seria maior porque o próprio Deus estaria nela encarnado. Ali naquele templo, grandes coisas seriam realizadas durante a implantação do reino de Deus. O verso 9, parte B, diz: e neste lugar darei paz. Cristo é a paz que Deus deu ao povo dele. Ele é a verdadeira Shalom. Ele é aquele que acalma as tempestades dos corações aflitos. Ele é aquele que cura os enfermos, sara os doentes, dá coragem aos temerosos e protege o seu povo em todo o tempo. E caso você ainda não tenha essa paz, paz essa que não é a ausência de sofrimento, mas é a certeza de que tudo coopera para o bem dos filhos de Deus. Esse é um convite para você. Essa é a boa nova do Evangelho. Querido, que Deus encontre o seu coração com a paz que só Ele pode oferecer, que é Cristo, que na verdade já foi oferecido, humilhado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Creia nesse Cristo que é o príncipe da paz. Tenha a vida eterna com Deus. Quando essa paz, que é Cristo, encontra o nosso coração e transforma a nossa percepção de mundo, o serviço no reino de Deus é algo
natural. Quando essa verdadeira shalom acalma o coração aflito, quando esse Jesus que é oferecido a nós inunda e invade no bom sentido o nosso ser, o serviço no reino dele é uma consequência natural. Meus queridos irmãos, eu tenho 30 minutos, uma vez na semana, para lhe mostrar a importância da comunhão dos santos. A essencialidade do culto presencial. Meu tempo é curto para mostrar isso a você biblicamente. Que se você pode, você tem que estar aqui conosco. Por que o catecismo maior dos nossos símbolos de fé começa mostrando que a finalidade do homem é adorar a Deus? Quando Deus liberta o povo do Egito, o que ele diz? Eu vou libertar o meu povo para que o povo faça o quê? Construam casas, conquistem terras, não sofram, não tenham problemas, não! Para que me adorem. Deus tira o povo do Egito porque Deus quer ser adorado por esse povo. Os mártires pagaram caro com o próprio sangue para que a igreja de Jesus se reúna publicamente. A igreja cristã, lê a história do cristianismo. A igreja cristã reunida de forma pública é a maior manifestação da presença de Jesus no mundo. Eu vou repetir. A igreja cristã reunida de forma pública é a maior manifestação da presença de Jesus no mundo. Nos tempos primitivos, a igreja lutou contra a perseguição para juntos partilharem o pão. Nem que fosse numa casa, numa caverna, no meio do mato, mas eles estavam juntos, cultuando e adorando o Senhor. Em toda a história da igreja, a igreja lutou para se reunir coletivamente. Deus levanta um profeta na história da redenção e diz: reconstrua um templo, porque eu desejo ser adorado nesse lugar. Pastor, o tempo está difícil, a pandemia, sim. E Deus usa tempos difíceis para revelar a você aonde está o seu coração. As suas prioridades. Queridos, nas mídias sociais eu vejo jovens e adultos da nossa igreja na praia. Mas tem um ano que eu não os vejo no culto. Tem alguma coisa muito errada com isso. Se de fato você tem investido em um reino que é eterno, isso aqui é de suma importância para você. Agora, se você está construindo casas em reinos que vão ruir quando ele abalar céus e terras, talvez isso aqui não é tão prioritário assim. Queridos, porque em tempos de sofrimento, mais do que nunca, você, e quando eu digo você, eu digo eu também, nós, necessitamos da comunhão dos irmãos, da adoração coletiva, em se deleitar nos meios de graça que sustentam a nossa fé, de participar da refeição espiritual que é a ceia do Senhor, porque comunica graça, porque sustenta a nossa fé. Eu lembro que um dia eu estava, durante o meu tempo de Covid, 10 dias de febre, e a febre não ia embora, e você começa a ficar preocupado, e vai em hospital, e faz exame de sangue, e eu perturbando o doutor Hércules pelo WhatsApp.
E teve um dia que o meu coração ficou muito angustiado. E eu recebi um WhatsApp do nosso diácono Cristiano Laval. Aquela mensagem foi um bálsamo para mim. Nós precisamos uns dos outros. O culto é um serviço que prestamos ao nosso Senhor. Não abra mão. Não caia em letargia espiritual. Não coloque o culto como não essencial. Porque, queridos, quando tudo isso aqui acabar, sabe o que não vai acabar? O culto. Porque vamos ficar eternamente dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Sê forte e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.